Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Glórias a Jesus. Ezequiel, no capítulo 37. Louvado seja Deus. Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 9. Acharam aí, Ezequiel? A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou em um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, e completamente secos. Eu estou agora no capítulo 37, versículo 3, ok? Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? E respondi: ó Senhor soberano, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, e darei fôlego a vocês, e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. E assim anunciei essa mensagem, e como ele havia me ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de osso batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se ajuntando. Então, enquanto eu observava, músculo e carne se formavam sobre os ossos, e em seguida pele, e se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetiza aos ventos e anuncie uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos e sopre nesses ossos mortos, nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Versículo 10: e anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, e todos eles voltaram à vida, e se levantaram e formaram um grande exército. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, por poder, Senhor, Pai, ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, falar, Senhor, em Teu nome, aqui nesta noite, ó Pai. Obrigado pelos meus irmãos, ó Pai querido, que estão aqui neste lugar, pelos nossos irmãos, ó Pai querido, que estão nos acompanhando em seus lares, meu Pai, que o Senhor também visite cada um deles, meu Deus, e os abençoe no nome de Jesus. Venha falar conosco, meu Deus, através dessa palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, meu Deus, levanta o nosso espírito, levanta a nossa alma, Senhor Deus, para te servir, meu Pai querido, com fervor, com amor, com dedicação cada dia mais, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Tudo aquilo que se levanta contra a sua palavra, Senhor, Pai, que vem para tentar tirar essa boa semente dos corações, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, ó Pai querido, destruídos, Senhor, essas ferramentas, ó Pai, e profetizamos, Senhor, corações férteis aqui nesta noite, para receber esta boa semente que vai frutificar, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com cada um dos teus filhos de uma maneira especial, personalizada, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Não é a primeira vez, eu tenho certeza absoluta, que você leu esta passagem na Bíblia. Eu acredito que dos capítulos, das passagens que está em Ezequiel, eu creio que esta visão do Vale de Ossos Secos, ela é uma das mais lidas. Você já deve ter ouvido canções que falam a respeito desta passagem. Eu lembro até que no ano que nós nos convertemos, 2001, 2003, por ali, a pastora Ludmila Ferber, ela gravou uma canção que conta a história desse Vale de Ossos Secos, tal, e fez muito sucesso, tocava muito o nosso coração, porque era a palavra de Deus cantada. E eu quero tirar aqui com você uma lição nessa noite. Geralmente, quando a gente prepara uma mensagem, prepara um sermão, a gente
inicia pelo começo, desenvolve e depois conclui, mostra o resultado final, certo? Só que hoje eu quero fazer diferente com você, para você entender. Eu quero falar o processo, mostrar o resultado, aí no final nós vamos falar sobre o início, porque o início é o principal de tudo. Nós queremos milagres, nós queremos o favor do Senhor, mas nós não queremos muitas vezes dar o passo inicial, e é o principal. Quando Jesus ele estava andando sobre as águas, todos os discípulos ficaram amedrontados, e ele dizendo para os discípulos: olha, calma, sou eu. O que Pedro ele falou para o Senhor? Se é o Senhor, me manda ir sobre as águas. Jesus falou: venha. E ele então deu um passo. A hora que ele colocou os pés nas águas, ali ele começou a flutuar sobre aquela água. Queridos, então nós precisamos entender que para os milagres acontecer, para a graça e o favor do Senhor, sabe, encher a nossa vida e a gente provar a plenitude do Senhor, nós precisamos não pular os inícios. Não tem como você pular processo, amém? Então eu quero te mostrar o processo, eu quero te mostrar a conclusão de tudo isso e o resultado de tudo isso, e depois no final nós vamos falar um pouquinho sobre o início, amém? Pois bem, aqui o profeta Ezequiel, isso foi uma visão, tá? Não foi um fato que aconteceu, foi uma visão. O que é uma visão? Talvez se você não é um novo convertido, não compreende muito essa linguagem, né? Que a gente fala de visão, tal, de revelação. A visão, ela é como se fosse um sonho, não é? É algo que se trata no imaginário, que Deus ele gera isso na nossa mente, nos nossos pensamentos. E Ezequiel, ele teve essa visão, então ele não viu acontecer realmente, mas o Senhor, como se mostrasse para ele um filme de uma situação que ele estava fazendo parte deste filme. E essa visão, ela é muito espantosa, porque você imagina você caminhando em um cemitério, Thalita. Imagina um cemitério, sabe? Não do Japão, que o Japão tem só aqueles memorial tal, né? No Brasil, né, ainda mais cidade grande, você vai no cemitério, cara, você perde de vista os túmulos. Agora imagine você andando no meio do cemitério, Hiroshi, só que os sepulcros todos abertos. Você só vê no osso. Era essa visão que esse homem estava tendo. Ou imagine uma batalha daquelas que acontecia nos tempos antigos, onde os guerreiros eles ali lutavam com as espadas naqueles vales, e depois ficavam milhares e milhares de mortos. Passava o tempo, o processo de decomposição do corpo acontecia e os ossos já estavam secos ali no tempo. Era como se você estivesse andando naquele lugar. Não é uma visão assombrosa, assustadora? Aí Deus ele leva esse homem e fala para ele: o que você está vendo nesse lugar? Ele fala: eu estou vendo ossos e estão sequíssimos. Ou seja, já fazia muito tempo que aqueles homens tinham morrido. Ali antes tinha vida. Ali antes havia pessoas que talvez moravam ali naquela região, talvez era uma comunidade, havia vida. Mas no momento que ele estava visitando aquele lugar, só estava tendo ossos. Nós temos passado por lugares, e eu tenho certeza que você também tem passado por lugares, por famílias, que quando você olha hoje, você já vê que esta família, que esta pessoa já não é como era antes. Parece que a abundância de vida que existia naquele lugar deixou de existir. E a pessoa ela pode estar viva, mas você não vê mais alegria de viver nela. Você não vê mais prazer, você não vê mais felicidade no casamento, você não vê mais comunhão com os filhos, você não vê mais a paixão, sabe, do chamado queimar no coração. É lugar semelhante a este. E para nós seres humanos, um lugar como esse, não há o que fazer, a não ser se tornar mais um, não é? Eu imagino que até Ezequiel, naquele momento, quando ele olhou,
Talvez ele pensou assim, isso não está escrito assim na Bíblia, mas eu estou apenas ilustrando para você entender. Talvez quando ele olhou aquele exército, quando ele olhou aquele cemitério, ele pode ter pensado assim: eles não vão voltar a ser como eu, mas logo eu vou ser como eles, porque era o curso da vida. Só que Deus, Ele não age, Deus ele não opera somente conforme as coisas naturais humanas, a sequência natural humana. Deus ele age na sua soberania. Deus ele faz o morto voltar a viver. Deus ele faz a estéril dar à luz filhos. Deus faz homens e mulheres que no passado foram desprezados. Deus coloca sobre eles a sua graça, a sua unção, e capacita eles pela autoridade do nome de Jesus a alcançar centenas de pessoas. É o favor de Deus que é liberado sobre a vida do ser humano. Deus perguntou para Ezequiel: você está vendo esses ossos? E ele faz uma pergunta para este homem: por acaso eles podem voltar à vida? Irmãos, a situação que Ezequiel viu era tão assustadora, que ele não teve coragem de responder a Deus a pergunta que Deus fez. Quando você pergunta algo, geralmente você quer ouvir sim ou não, não é? É o básico que a gente quer ouvir. Aí depois, quando se fala sim, você quer saber o porquê. Quando se fala não, você quer saber o porquê. Você quer que a pessoa argumente o porquê que ela está dando aquele não. Deus fala: esses ossos podem viver? Ezequiel olha para Deus, não fala nem sim, nem não, mas ele joga a peteca para o Senhor e fala: tu o sabes. Irmãos, isso é glorioso. Por isso, queridos, não pense você, Deus está falando nessa noite, não pense você que há casos encerrados para Deus enquanto há vida, enquanto há esperança, porque o nosso Deus é um Deus que Ele faz nova todas as coisas, e também é um Deus que opera com restauração. Amém? Uma coisa é você construir, Deus ele faz isso, e a outra coisa é você restaurar aquilo que um dia já foi lindo, mas agora foi destruído. Deus ele opera através da sua restauração. Se você olhar na Bíblia, você vai ver centenas de homens que foram restaurados por Deus, homens que foram lapidados pelo Senhor. Então não há situação que seja para Deus perdida, não há. Enquanto há vida, para Deus há esperança. E quando quando Ezequiel ele fala: Senhor, tu o sabes, Deus então começa a ensinar a Ezequiel o processo para que as coisas acontecessem. Deus começa então a dar ordens para Ezequiel. E aqui está um segredo para nós. Às vezes nós queremos mudar situações em nossa vida, ou ao redor de nós, ou em nossa congregação, na nossa cidade, no nosso bairro. O desejo de trazer vida existe, mas quando vem a maneira de se fazer, quantas vezes nós deixamos de ouvir as diretrizes do Senhor e queremos resolver da nossa maneira? Irmãos, e quando o homem coloca a mão para tentar fazer algo diferente daquilo que Deus mandou fazer naquela sequência, acaba estragando. É como você tentar fazer um bolo e tem a receita certinha e você começa a fazer tudo invertido. Não vai dar bom. Uma hora o negócio vai ficar ruim e você fala: mas por quê? É porque você não obedeceu a sequência. Porque Deus começa a dar sequência para ele, Deus começa a dar para ele direção. Amém? São 4 pontos que eu quero conduzir você nessa mensagem. E o primeiro, se você estiver anotando, é o vale do profeta. Amém? O vale do profeta. Não é um vale de vale alimentação, vale isso, vale aquilo. Não. É o vale que aquele profeta ele estava inserido. E você, como sacerdote do Senhor, como profeta de Deus, não pense você que Deus te escolheu simplesmente para você ficar se enchendo da glória, se enchendo da presença. Não, queridos, Ele fez isso, Ele vai tocar em você de uma maneira especial, mas você é um instrumento de Deus para levar vida
aonde há vales de ossos secos. Então, qual que era a situação do lugar aonde o profeta estava? O vale do profeta, ele era um vale que havia secura, né? Ali, a Bíblia diz que os ossos estavam secos. A morte estava operando. A morte estava reinando. Quando Jesus entrou em nossa vida, que eu saiba da história da minha família, já havia 3 gerações que estavam sendo dominados e destruídos pelo alcoolismo. 3 gerações. Bisavô, avô e pais. A morte deste vício, porque nós entendemos que o vício, o cigarro, que nem a Luana falou, cigarro, o alcoolismo, a prostituição, queridos, não é algo que as pessoas às vezes faz por falta de um bom caráter. Começa dessa maneira, começa por uma má influência e tal, mas depois o organismo ele acaba ficando viciado naquilo e a pessoa não consegue ficar sem. A pessoa que fuma, se ela não fumar 1 dia, 2 dias, ela começa a ficar tremenda, ela começa a ficar nervoso, parece que só o cigarro se torna um calmante. E assim era na minha família com o alcoolismo. Então essa morte de alcoolismo, ela estava na minha família há pelo menos 3 gerações. Eu coloquei 3 porque eu não sei da 4ª geração para trás, não tenho conhecimento sobre isso. Então essa secura, para você entender que a sua vida como servo de Deus, você também está inserido em um vale de ossos. Talvez na sua família seja o divórcio. Pessoas casam e não conseguem chegar ao final da vida com o mesmo esposo, com a mesma mulher. Talvez seja a perca dos filhos. Você começa a olhar os históricos da sua família. Então, isso que nós estamos inseridos é o nosso vale. Nós temos que observar, porque Ezequiel, ele não chegou nesse vale e já foi ali profetizando, falando e cumprindo aquilo que Deus falou. Não, ele começou a observar. Então, o crente, o filho de Deus, tem que observar o que está acontecendo à nossa volta. Aí quando você conhece um pouco da palavra de Cristo e você vê as coisas que estão acontecendo à sua volta, você consegue julgar pela palavra que essas coisas não são boas. E você então se posiciona como servo de Deus para mudar isso, amém? Outra coisa que estava no vale deste profeta era o silêncio. Você percebeu que o cemitério é um dos lugares que há mais silêncio no mundo? Quando você vai num cemitério, geralmente a única coisa que você consegue ouvir se tiver mais pessoas, é difícil você ver alguém dando gargalhada passando nos corredores do cemitério. Geralmente você só ouve passos. E alguém falando baixinho, fazendo uma reza, fazendo uma oração e tal. O silêncio. E em nossa geração, o silêncio também tem predominado nos vales. Famílias que não se falam. Irmãos, membros da mesma igreja que não conseguem conversar entre si, que não conseguem nem sequer se cumprimentar. Na fábrica não consegue olhar. Esse silêncio. O ser humano não foi feito para viver em silêncio. Nós precisamos ficar em silêncio em alguns momentos para poder ouvir a voz do Senhor, porque no meio do barulho a gente não consegue discernir com tantos ruídos aquilo que Deus ele está falando. Por isso que o meio de se comunicar com Deus é a oração. A oração, ela é um diálogo. Quando você está na presença do Senhor, buscando ouvir Ele, você também está orando. Porque você fala, mas você também fica lendo a palavra, você fica aguçando os seus ouvidos para ouvir o Senhor. Isso também é oração. O silêncio, queridos, quando há um silêncio extremo, é uma situação de um vale que precisa ser transformado, que precisa ser mudado.
Outra característica que estava nesse vale era a dureza. A Bíblia diz que esses ossos, eles estavam secos. Ossos secos são duros, não tem mais água. Você vê o ser humano, a dureza que está se tornando o coração do ser humano, a falta de empatia, a falta de amor ao próximo, a falta de compaixão. Queridos, essa semana eu vi uma notícia sabe quando você lê a notícia até a metade e depois você para de desgosto? Eu li uma notícia que, se eu não me engano, foi na Rússia. Uma mulher, ela pegou o filho de, não lembro se era 4 ou 5 anos. Ela morava em um prédio no 5º andar. E porque a criança estava chorando, não se sabe o porquê que aquela criança estava chorando, mas a mãe da criança teve coragem de pendurar ela do lado de fora da varanda do prédio. E a criança ficou chorando ainda mais alto e falando: mãe, eu estou com medo, estou com medo. Algumas pessoas começaram a filmar e um homem tentou subir para socorrer, para ver o que estava acontecendo. Nisso que ele estava subindo, a criança despencou do 5º andar. Aí a mãe foi lá, pegou a criança no colo, mostra a imagem dela no elevador, chacoalhando a criança, tentando fazer ela voltar a respirar. Mas já acabou, queridas. Olha a humanidade, a dureza que está o coração da humanidade em geral. São poucas pessoas que têm demonstrado bondade, amor, sem interesse. Você pode perceber quando há muito movimento de doação, de eu te ajudo, eu estou contigo, sabe? Muitas vezes há interesse nas pessoas. Eu não estou falando isso de nós, eu estou falando isso num contexto geral. Mas quando aquela pessoa que está que está precisando da ajuda, não tem muitos recursos para retribuir, para oferecer, queridos, são poucos os que dão atenção. Então a dureza, o coração endurecido, ele tem crescido. E se prepare, isso vai aumentar. Pastor, você está profetizando coisa ruim? Não, queridos, é Bíblia. É Bíblia. O amor de muitos vão se esfriar. As pessoas, se você ler a carta de Timóteo, você vê que nos últimos dias os homens irão procurar os seus próprios interesses, serão amantes de si mesmo. Só vai ter interesse próprio. E nós, como igreja, nós precisamos fazer a diferença no meio que nós estamos inseridos. Aqui, cara, é muito bom a gente cantar, celebrar. Hoje eu estava ali sentindo a glória do Senhor, sentindo a presença de Deus e cantando Yeshua, Yeshua, não é? Mas e quando a gente sai para fora? E essa vida? Será que a gente tem sido um manancial de Deus que recebe como um canal a presença, a glória do Senhor, o toque do Senhor, e deixa isso fluir para as outras pessoas? Ou será que o nosso comportamento também tem sido como cisterna, que só retém, quando chega para fora fala: não posso, não tenho nada para te dar. Né? Se a gente ainda tiver igual João e Pedro, que fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? Mas muitas vezes a gente fala: não tenho nada e acabou, e vai cuidar da sua vida. Nós não podemos nos comportar assim, porque nós somos como Ezequiel, inserido em um vale. Outra coisa que ele se deparou nesse vale era a inércia, sabe? Irmãos, as pessoas estão ficando obesas espiritualmente. Olha, nessas manhãs que nós estamos tendo com o Renê, mas é cada tapa na cara que a gente está levando de Deus. E se você conhece ele um pouquinho, ele fala aquele português dele de Portugal, sabe, com muito amor, mas não adianta, pode falar com o maior amor que tiver, mas quando a verdade ela bate no nosso coração, fala: meu Deus, está errado, né? Hoje a gente estava falando sobre o ID, e eu peguei, e eu caí em si. Sabe quando você cai em si? Porque geralmente a gente pega, hoje mesmo eu acho que eu mandei umas 30 mensagens. Talvez você recebeu as minhas mensagens, mas eu mandei umas 30, quase 40 mensagens no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor.
E hoje de manhã, o Senhor nos fez lembrar que, na verdade, não é o pecador que tem que vir, mas é a igreja que tem que ir. O ide do Senhor, ele diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Então nós precisamos nos movimentar, nós precisamos agir. E você vai se deparar em lugares onde as pessoas elas vão estar sem querer cumprir o papel. A mulher já não quer mais ser a mulher da casa, não, ela quer ser a filha, quer que o marido seja tudo, e ela quer disputar lugar como os filhinhos dela. O marido não quer mais ser o homem da casa, Hiroshi, quer deixar tudo na mão da mulher. Não, a mulher resolve tudo, a mulher trabalha, a mulher faz tudo. E a mulher, a Bíblia fala que é o vaso mais frágil. Isso é inércia, é falta de movimento. Isso mostra que o lugar que nós estamos inseridos são lugares onde a morte espiritual ela está reinando. Segundo ponto, o profeta no vale. Amém? Então primeiro você viu o vale do profeta, e agora é o profeta no vale, porque no primeiro ponto você entendeu o contexto que ele estava inserido, e agora você vai começar a entender as atitudes que ele teve que ter nesse lugar. E essas atitudes nós também precisamos ter como filhos de Deus. Primeira coisa, ele teve dependência de Deus. Quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo, você entende que na sua vida quem dirige é Deus. Não é você, não é a sua família, não são seus amigos, não é o seu trabalho. Quem governa a sua vida é Deus. Certo? Imagine um carro que está sendo dirigido por alguém. Se você fala: pastor, dirige o carro para mim, vai para onde você quiser. Eu posso pegar esse carro e ir na onde me der na cabeça, eu vou dirigindo. Mas se você está do lado e fala: vira para a direita, vira para a esquerda, olha, eu quero passar no íon. Não, eu estou então só dirigindo um carro para chegar até onde você quer. O profeta, a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito de Deus e foi conduzido a este vale. Então fique sempre na dependência de Deus. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre confiar em Deus, aprender a confiar no Senhor. Então dependa de Deus. Segundo, ele teve visão neste lugar. Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos para entender a realidade daquilo que Deus está mostrando. Porque a realidade daquilo que nós enxergamos é uma realidade enganosa. No tempo de Jesus, as pessoas batiam palma para os religiosos. As pessoas exaltavam os religiosos. Eles eram os caras daquele tempo. Mas quando Jesus olhava para os religiosos, o que ele ensinou para os discípulos? Falou que eles eram como sepulcros caiados. Como sepulcros que para o lado de fora estava tudo lindo, mas dentro havia podridão. Por isso nós não podemos deixar ser enganado pelas falsas visões que nós temos. Nós precisamos enxergar a situação com os olhos de Deus, porque Deus sabe aquilo que está no oculto. Deus sabe o remédio certo que Ele precisa dar para a pessoa certa naquela situação. Então a dependência do Senhor, ela vai te levar a você ter a visão daquilo que Deus ele mostra. Outra coisa que o profeta ele teve no vale, ele teve percepção. Porque ele viu aquela situação que Deus estava mostrando, mas ele começou a ouvir a palavra de Deus, as diretrizes do Senhor. Irmão, se tem alguém interessado em você acertar na caminhada, nem sou tão eu, seu pastor.
Mas o maior de todos interessado em você acertar na sua caminhada é Deus, é Jesus. Se você olhar na palavra de Deus, você vai ver que o único momento que Deus ele se calou diante de Jesus foi no momento da crucificação. Mas nos outros momentos da vida de Jesus, sempre Deus estava sinalizando a ele o momento certo de fazer as coisas. Lembra quando Maria, ela foi enviada, aliás, a notícia chegou através de Maria e Marta, a notícia chegou para Jesus que Lázaro estava enfermo? Lázaro estava para morrer. A Bíblia diz que Jesus ele demorou, se não me engano, 3 ou 4 dias ali naquele lugar. E ele só foi ressuscitar Lázaro no tempo que o Senhor determinou. Então nós precisamos ter a percepção. Porque se você fizer a coisa certa no tempo errado, o resultado não vai ser tão bom. Você pode fazer a coisa certa, mas se você não fizer no tempo certo, irmãos, não vai dar certo. Nós precisamos entender o tempo de Deus. Voltando a falar do bolo, não é? Que você que fez a receita certinho. Depois você coloca no forno, você tem que obedecer um tempo. Se abrir com menos de 30 minutos, já era. Seu bolo pode estar lindo, ele vai murchar. Você tem que abrir para conferir. Mas se você abrir antes do tempo, o bolo vai murchar. Se você abrir depois do tempo, o bolo vai queimar. Você vê que coisa interessante? Até nas coisas humanas há um tempo. O Eclesiastes fala que há um tempo para todas as coisas. E o que vai sinalizar para nós? É a percepção que nós vamos ter do Senhor. O versículo 3 aqui fala: então ele me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Irmãos, a história é muito rápida. A gente olha para esse texto e a gente pensa que aconteceu tudo rapidinho, igual eu li para vocês. Mas quem nos disse que foi assim? E se ele ficou 2 dias olhando aqueles ossos? E se ele ficou 3 dias tendo aquela visão? A Bíblia não conta o tempo, mas mostra que ele esperou para ouvir a voz do Senhor. Nós erramos porque nós temos pressa e nós queremos fazer da nossa maneira. Outra coisa, outra atitude que ele teve neste vale, nós estamos falando no segundo ponto, o profeta no vale. Ele começou a profetizar. Você viu que ele começou a falar aquilo que ele tinha escutado de Deus. Ezequiel, ele falou para os ossos tão somente aquilo que ele tinha escutado de Deus. Hoje eu levei outra pancada ali. Irmãos, eu saí daqui feliz. Sabe quando você sai ao mesmo tempo feliz e chorando, porque você começa a cair em si? O René falou assim, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela é simples, é poderosa e ela é eficaz. Você não precisa colocar nada para acrescentar essa mensagem, porque senão você vai estragar ela. Como também você não precisa tirar nada dessa mensagem. E quando ele estava falando isso, eu lembrei do texto de Apocalipse, que Jesus ele alerta para João e fala assim, não acrescente nada, nem tire nada. Nós precisamos falar numa situação de vale de ossos secos, somente aquilo que Deus ele ordena falar. Não fale o seu desejo, não fale aquilo que você quer, mas ouça em seu espírito aquilo que Deus ele deseja falar e libere esta palavra, porque a palavra de Deus vai trazer vida. Você acha que Deus ele tem compromisso com você? Você olhando para nós, você acha que Deus ele tem compromisso conosco? Ele tem compromisso comigo e Ele tem compromisso com você enquanto eu e você estivermos debaixo da palavra de Cristo. Porque o compromisso com Deus não é segundo o homem, mas o compromisso de Deus é segundo a sua palavra. Jeremias, o Senhor fala assim, eu velo sobre a minha palavra para cumprir ela.
É por isso, Natan, que nós não precisamos correr atrás de bênção, nem fugir de maldição, e nem temer obra de feitiçaria, de macumbaria, não. Pastor, vocês são blindados? Então não, queridos, nós estamos protegidos pela palavra. Se você ter uma vida de obediência, irmãos, do céu vai ser liberada uma ordem sobre as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Você pode ir para qualquer canto, a bênção vai te alcançar uma hora, e ela vai superabundar a sua vida, por causa da sua obediência. Mas se você se tornar desobediente, a maldição, ela também vai ser liberada. O que é a maldição? É a consequência do pecado. Ela é liberada e alcança também. Pastor, mas isso é o Antigo Testamento, sabe? Deus já agora é graça em Cristo. Não, eu sei que Deus ele é graça agora, mas livro de Gálatas fala que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que você plantar, não é outro que vai colher, é você que vai colher. Independente da semente, o que você plantar, o que nós plantarmos, nós vamos colher do Senhor. Então profetizar é você falar o que Deus ele manda, porque quando você libera a palavra profética, lembra Gênesis capítulo 1, lembra Hiromi, Gênesis capítulo 1, que Deus começou a falar, haja luz e houve luz, haja divisão nas águas e houve divisão. Quando você está profetizando, você está liberando o haja de Deus, e Deus ele tem um compromisso com a sua palavra. É por isso que o diabo ele quer calar. É por isso que o inimigo ele quer que você não fale, que você não entenda que você é um canal de Deus nessa terra, porque Deus ele opera na terra em conjunto com a igreja. Irmãos, a obra de Deus ela não é feita somente por anjos, nem somente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, sabe, ele é glorioso, é ele que faz todas as coisas, mas o Senhor, ele coopera com a igreja. O livro de Atos, a história da igreja primitiva, mostra que quando os discípulos pregavam o evangelho, Deus cooperava. Os discípulos anunciavam o evangelho, falava Jesus cura, e o Espírito Santo vinha com o poder de Jesus, trazendo cura, trazendo restauração, operando. Deus, ele conta com você. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim e preste atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos a igreja de Atos da nossa geração. Por isso nós precisamos nos posicionar. Porque Deus não mudou. Ele é o mesmo. É nós que precisamos nos apropriar desta graça, deste poder, e nos colocar no canal, sendo o canal de Deus nessa terra. Amém? Você está entendendo? Qual é o tema dessa mensagem? Levanta-se. Glória a Deus. O terceiro ponto, o poder da profecia. Vamos olhar para o versículo 7. Abra aí, mantenha aberto Ezequiel 37. Se você fechou, abra de novo. E vamos olhar para o versículo 7. O que aconteceu? Primeiro, movimento. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. E de repente, enquanto eu profetizava, eu ouvi um barulho em todo o vale. O movimento, a profecia, a palavra declarada de Deus, ela gera movimento aonde você está liberando esta palavra. Eu quero declarar, irmãos, em nome de Jesus, que você vai ter experiências, que você vai orar por famílias que estão à beira do divórcio, à beira da separação, à beira da destruição, e você vai começar a observar o agir de Deus nessas pessoas. E você vai ver como que isso vai te dar combustível para você fazer ainda mais. Porque como é gostoso quando você sabe que Deus ele está ouvindo as suas orações e operando. Aí você fala, não, agora eu não vou orar só mais por um, não, eu vou orar por 3. E você continua orando, continua intercedendo. E um movimento ali naquele lugar começa a acontecer. Outra coisa que aconteceu foi força.
Sabe, os tendões, os ligamentos entre os ossos começaram a ser restaurados. Por que isso aconteceu? Porque no meio de um vale, de um enorme cemitério, um homem se posicionou diante de Deus e liberou a palavra de Deus. Você não precisa de 10 irmãos dentro da sua casa fazendo uma campanha de 6 meses para algo acontecer na sua casa, não, queridos. Se você se posicionar, o poder da oração de 10 pessoas fervorosas é igual ao poder da sua oração, porque o poder não está na quantidade, mas está na fé. Se você crer, se você liberar, se você se posicionar, você e Deus é suficiente para agir e para mudar essa situação. Outra coisa que aconteceu foi o revestimento. Depois que os tendões, os ossos, eles se ligaram, a Bíblia diz no versículo 8, que então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Olha só que coisa linda. Eu imagino essa cena e eu fico admirado. Você imaginou isso? Você estava no meio de um vale de ossos secos, Ezequiel estava no meio de um vale de ossos secos, inúmero. Os ossos do corpo humano, quando ele se seca, que o tendão, ele é tipo uma carne, é um músculo, é fibra, isso se corrói, os ossos que não se corrói. Aí você imagina os ossos secos, daí todos os ossos se soltam, certo? Vem um vendaval e mistura tudo. Quando esse homem começa a profetizar, os ossos daquele corpo que estava aqui, mas a perna estava lá, ele começa a vir e começa a se juntar. E você imagine um homem tendo essa visão. Mas em sua vida, o que significa isso? É restauração, queridos. Mudança, onde você estiver. E vai ser tão glorioso quanto você vê esse vale de ossos secos, como Ezequiel viu. É tão glorioso quanto. Então eles começaram a serem revestidos. E por último, o que aconteceu? A vida entrou neles. O fôlego de vida entrou neles. Você vê que Ezequiel, ele profetizou 2 vezes. Uma ele profetizou sobre os ossos, e a outra ele profetizou sobre o Espírito. E em cada uma dessas vezes, Deus deu a diretriz de como e quando agir. Por isso, mantenha-se conectado com o Senhor. Quando Deus ele te respondeu uma oração e você já viu algo acontecer, você fala para Deus: e agora? Qual é o próximo passo? E Deus ele vai te mostrar o que fazer no próximo passo. Porque foi Deus que falou para ele profetizar. Versículo 9 fala: então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos e anuncie esta mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos e sopra sobre estes corpos mortos para que voltem a viver. Então, da maneira que ele profetizou, aconteceu. Amém? Então, como prometido, você viu o processo, você viu o resultado final, porque esses ossos se levantaram e se formou um grande exército. Agora eu quero te levar para você entender o começo. Qual é o início de tudo? O início de tudo, eu quero que você abra em Ezequiel no capítulo 2. Ezequiel aleluias.
Ezequiel capítulo 2, versículo 1 diz: E disse-me, filho do homem, põe-te de pé, levanta-te, e eu falarei contigo. Aqui está o segredo. Ezequiel jamais teria experimentado aquela visão maravilhosa se ele não tivesse passado por aqui. Sabe o que estava acontecendo nesse tempo? Você olha Ezequiel profetizando, talvez você pense que ele estava profetizando nas sinagogas em Jerusalém, ou no templo em Jerusalém. Mas não, sabe onde Ezequiel estava? Ezequiel, ele estava falando da Babilônia. Israel tinha sido sitiado pelos babilônicos. Algumas pessoas tinham sido mortas e outras tinham sido levados como escravos. E os homens mais nobres ali, os mais inteligentes, eram colocados dentro do palácio do rei da Babilônia para aprender a língua, para aprender a ciência. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel e seus amigos, eles tiveram a oportunidade de estar na Babilônia, mas não faziam serviço escravo. Eles eram obrigados a estudar e aprender a ciência. Mas Ezequiel não. Ezequiel ele foi levado para morar na beira de um rio, rio Quebar. E quando ele foi levado para aquele rio, não era um rancho que eles deram para ele e falou: olha, aqui tem um ranchinho, tem uma terrinha para você plantar, né? Tá um molinetezinho aqui para você pescar quando você tiver vontade. Não, não. A beira daquele rio era o lugar onde eles coletavam argila para queimar e fazer tijolos, para que o império da Babilônia crescesse cada vez mais. Então Ezequiel, ele estava como escravo na Babilônia, trabalhando na beira daquele rio. Aí você imagina o psicológico desse homem. Irmãos, pensa comigo. A vida boa que nós temos aqui no Japão, certo? Por mais que ela seja difícil, se você olhar em relação à nossa nação e a muitas nações espalhadas no mundo, nós temos uma vida que muitas pessoas desejam. É que na verdade a gente acaba sendo sempre ingrato, né? A gente sempre quer mais, quer melhor, mas tem milhares e milhares de pessoas que dariam tudo para poder ter a vida que nós temos aqui. E não tem. Agora imagina a gente perder tudo isso e entrar em um estado de miséria. E não somente de miséria onde as coisas vão faltar, mas de se tornar escravos. O que passaria na sua cabeça? Ezequiel, ele era uma pessoa que provavelmente teria tido uma boa experiência de vida em Israel, porque em Israel tudo era abençoado. De repente ele estava na beira de um rio, trabalhando forçado. Aí Deus vem e fala assim: se levante porque eu quero falar com você. Coloque-se de pé porque eu quero falar contigo. Hoje eu senti Deus falando isso ao meu coração, para nós nos levantarmos. Eu quero falar da minha vida, para eu me levantar como pai, para eu me levantar como marido, para eu me levantar como pastor, como discipulador. Hoje Deus, nesse lugar de manhã, me fez enxergar que Ele conta comigo para abençoar vidas que não conseguem nem engatinhar na vida espiritual ainda. E Ele falou: você precisa se colocar de pé. E essa mensagem que Deus ele derramou sobre a minha vida, eu quero derramar também sobre a sua vida. Porque nós não vamos experimentar esses milagres, essas manifestações gloriosas, se nós não estivermos dispostos a nos levantar diante do Senhor e nos posicionar
diante daquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Se levantar como mulher, se levantar, sabe, como homem, sacerdote, aquele que guia, aquele que dá direcionamento, não é aquele que coloca por força, não, mas é aquele, irmãos, que a mulher ela olha e ela sabe que tem uma pessoa que pode se apoiar. Se levantar como jovens que dizem não. Dizem não. As pessoas hoje não conseguem mais dizer não. Estão dizendo sim para tudo, mas não para as coisas de Deus. Se levantar no nosso chamado. O que Deus ele embutiu em seu coração, o que Deus ele embutiu para você fazer nessa terra, qual é o propósito que Deus te trouxe aqui à existência? Você acha que é simplesmente para ficar convertendo oxigênio em gás carbônico? É só para ficar respirando, queimando oxigênio por aí? Não, tem algo em sua vida, tem algo em sua vida que Deus ele colocou para você realizar, e você está com o braço cruzado, esperando Deus fazer tudo, e não é assim. Por isso ouça essa palavra, e entenda que você precisa se levantar nesta geração. Deus ele quer falar com você, não quer? Ele já tem falado, mas quantas vezes você não tem se posicionado? Queridos, eu fico muito feliz, sabe, quando eu vejo uma pessoa idosa servindo a Deus, 70, 80 anos, mas eu não quero deixar para despertar, para servir ao Senhor naquela idade. Eu quero queimar minha vida, gastar a minha vida servindo ao Senhor. E se Deus conceder essa vida longa, chegar no final ainda, com força servindo a Deus. Mas não quero deixar para despertar amanhã, porque você tem percebido em nossos dias que o amanhã não existe. O amanhã é incerto. Por isso se posicione hoje, queridos. Deixa Deus começar a mudar as coisas a partir de você. Mudar em você, para que depois a partir de você as coisas que estão ao redor continuem a ser tocadas pelo Senhor, e o favor de Deus alcance essas áreas, essas vidas, famílias, lugares. Tem muitos amigos seus que precisam de Cristo. Tem muitos parentes seus que precisam de Jesus. Tem muitos japoneses que ele está trabalhando do seu lado, pensando quando que ele vai ter coragem de colocar uma corda no pescoço e se enforcar, porque ele não acredita e não crê mais nada. E Deus está te colocando lá como canal, como instrumento. E essa conta para nós um dia vai chegar. Irmãos, uma vez eu falei, e é uma coisa que marca muito a minha vida. No dia do juízo final, a Bíblia diz que nós estaremos diante do Senhor, toda a humanidade, diante de Deus. Jesus ele vai chegar e vai começar a separar. Você para a direita, você para a esquerda. Você para a direita, você para a esquerda. Como o pastor ele separa os bodes das ovelhas, Jesus ele vai separar ali a humanidade. E esses que foram separados por ele, ele vai levar essas pessoas para o descanso eterno. Eu não estou dizendo isso para você ter medo, não, mas isso é para te responsabilizar. Sabia que vai ter pessoas que você vai olhar sendo separado para o lado da perdição, e essas pessoas serão lançadas no lago de fogo, e pode ser que essas pessoas tenham sido seus amigos aqui, tenham sido seus parentes, os seus vizinhos, os seus companheiros de fábrica. O que você vai fazer nessa hora?
O que você vai fazer nessa hora? Porque ali não vai ter uma segunda oportunidade. Ali não vai dar falar, olha Jesus, deixa eu levar ele para o lugar que eu estou. Jesus fala, não, você deveria ter feito isto lá, mas você só se preocupou com as coisas dessa terra e não se posicionou. Você permaneceu prostrado. Irmãos, não fique prostrado, não fique sonolento, dormindo espiritualmente. Muitas pessoas estão se perdendo e Jesus ele precisa que você se posicione no reino para alcançar essas pessoas. Tudo começou em Ezequiel. As maravilhosas visões que Deus trouxe de restauração, de juízo, começou porque uma vez ele ouviu Deus falar com ele: fica de pé, que eu quero falar com você. Ficar de pé é a mesma coisa que falar: está na hora de acordar, está na hora de priorizar, está na hora de entender o chamado, está na hora de lutar para não perder a sua família, está na hora de não deixar outros roubarem os seus filhos, está na hora de você fazer valer a pena. Então se coloque de pé, levante o seu espírito nessa noite. Por mais fraco, pequeno que você se sinta, não importa. Deus ele não precisa da força, da fortaleza humana não, porque a torre forte é Ele. Quem é o Todo-Poderoso não somos nós, Talita, é Deus. Ele só precisa do nosso sim, do nosso posicionamento e da gente ser um canal dele. Cara, se Deus olhasse para Ezequiel e falasse, ó, tá aí os ossos secos aí, se vira, faz qualquer coisa, mas traz de volta a vida. Não, Deus ele não fez isso. Ele abraçou Ezequiel e cada detalhe Deus ensinou a ele. Então nós precisamos nos posicionar, porque as demais coisas o Senhor ele vai estar fazendo. Mas se a gente permanecer prostrado, só se lamentando, irmãos, não vai mudar nada. Este homem, ele tinha razões para permanecer prostrado, mas ele tinha uma motivação para se levantar. Você pode ter inúmeras razões para pensar em parar na caminhada cristã, para pensar em desistir do chamado, para pensar de parar de lutar por sua família, mas hoje Deus está te dando uma razão para você perseverar, e a razão que Ele está te dando é que se você não pode, Ele pode. Então confia nele e se levante, saia daqui nessa noite com o seu espírito de pé, falando, Senhor, eu me posiciono em Tua presença, e eu posso te dizer hoje, eis-me aqui, conte comigo. Você vai ver que coisas vão começar a acontecer em sua vida. Amém? Então, irmãos, esta mensagem que Deus ele trouxe ao nosso coração, se levante, se levante, levante a sua alma, levante seu espírito, não se prostre, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos levantar agora, literalmente. Glória a Deus. Tem uma canção, filha, para a gente celebrar o Senhor. Aleluia. Está tudo fechado lá os canal, tá? Tem que abrir tudo lá. Louvado seja Deus. Apocalipse fala assim que da presença de Deus fugiram os céus e a terra. A gente imagina isso que vai acontecer e a gente fica tremendo. Hoje ainda eu consegui ainda falar normal, mas eu lembro que a última vez que eu falei eu não conseguia falar, eu gaguejava, eu chorava, imaginando o terror que vai ser aquele momento para os que se perdem. E não vai ter para onde correr, queridos, é um fato que vai existir. Por isso nós precisamos nos posicionar hoje, para que naquele dia a gente fale, Senhor, eu preguei, eu estendi as mãos, eu lancei a semente, eu dei o exemplo, mas não fizeram porque não quiseram. Deus fala, não, a sua parte você fez.
Você não é obrigado a carregar ninguém nas costas, mas a sua parte você tem que fazer. E eu entendi isso hoje. Eu preciso fazer a minha parte, preciso me dispor. Eu olhei para o Senhor e falei: Senhor, estou trabalhando demais, cara. Alguma coisa tem que acontecer, Senhor, porque eu preciso ter tempo para minhas ovelhas, das ovelhas do Senhor. Está faltando tempo. Mas eu não posso me acomodar, Tom, com o trabalho e falar: não, mais para frente, mais para... Quem garante que vai ter mais para frente na nossa vida? Ainda mais a nível aqui de Japão, as pessoas estão batendo as asas e querendo voltar para o Brasil. Eu tenho que aproveitar o tempo. Então vou encher a paciência. Viu, Zinha? Vou encher a paciência. Viu, Fernando? Vou colar em você, cara. Viu, Tom? Tem muito para garimpar nessa terra. Tem muitos diamantes preciosos, vidas para serem lapidadas, restauradas. E Deus continua contando contigo. Deus conta conosco, amém? Feche os seus olhos e traga uma resposta para Deus nessa noite. Traga uma resposta para Deus diante desta palavra que não veio de homens, mas que veio do Espírito Santo de Deus para o seu coração. Fala com Ele. Seja sincero. Aleluias.